Provérbios 17, o versículo 6 diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A glória dos filhos ou das filhas são seus pais, que nós lemos aqui no versículo 6. Mas a mensagem de hoje não é apenas para os pais, de fato, que já são pais, mas também qualquer um que um dia venha a ser pai, ou até eu incluo aí também alguns casos de mães que também fazem o papel de pai e mãe por vários motivos. Muitas vezes essa glória dos filhos, ela pode ser negada aos filhos. Ela pode ser literalmente furtada. Essa ausência da glória dos filhos pode ser negada ou privada através de uma tragédia, a morte, crime, doença, um acidente. Pode ser devido, talvez, à separação, ao divórcio. Ou até quando, em alguns casos, o casal inverte os papéis. Quando o pai não é o cabeça da família, onde o pai se retrai, ou a mãe usurpa da posição de pai, ou negligenciado pelo pai. Ou simplesmente porque o pai é ausente, mesmo que fisicamente presente. Mesmo que fisicamente ali, ele está ausente, ele lavou as mãos, ele não está sendo o pai, não está cumprindo o papel ao qual ele foi chamado, esse privilégio de ser pai. Mas seja lá qual for o motivo, a glória dos filhos, às vezes, pode vir a ser furtada, subtraída, privada. Eu quero que você olhe bem o versículo 6 e você veja o foco. O foco do versículo 6 são os pais. Se você notar, no versículo 6 existem 3 gerações que são incluídas. Nós temos no começo, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Aí está falando dos avós. Aí nós temos a segunda metade, e a glória dos filhos são seus pais. Então nós temos o início do versículo falando sobre os avós, e o final falando sobre os filhos, e o que está então entre essas duas gerações, o avô e o filho, aqui no meio tem o pai. Tem o pai, que tem um filho, e esse filho é também a coroa dos velhos, que são os filhos dos filhos. Então nós temos a geração que vem, a geração que está na frente dos avós e dos filhos, mas no meio está se focando, apesar de não mencionar diretamente, está falando sobre os pais. Sobre os pais. Então o foco da mensagem de hoje, a glória dos filhos são seus pais, é justamente os pais nesse dia dos pais de 2025. Mas para que a gente possa abordar e entender direito a glória dos filhos, o que é essa glória exatamente? Do que se trata a glória dos filhos são seus pais? Então, que glória é essa? O versículo 6 fala que essa glória são os seus pais. Mas o que quer dizer isso exatamente? No sentido muito sério e muito importante, e de grande responsabilidade aos pais, eu me incluo, é claro, sendo um pai, e futuros pais, igualmente. Se você olha no dicionário, essa palavra glória, ela tem as seguintes definições: fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou extraordinárias qualidades. Essa é uma definição da palavra glória. O segundo, motivo de orgulho e de exaltação. Terceira, grandeza, honra, orgulho. Veja que tem orgulho 2 vezes aí. E por último vem esplendor ou magnificência.
Então, a glória dos filhos são os pais, é porque os pais devem ser motivo de orgulho para os filhos. Os filhos devem poder se orgulhar e se gabar, contar vantagem. Ah, o meu pai. E começa então a se gabar e contar vantagem e está orgulhoso do pai. Orgulhoso de quê? Bom, pela definição, feitos heróicos, grandes obras, extraordinárias qualidades, motivo de orgulho, de honra. Os pais devem ser o motivo de tudo isso. Além disso, por ser a glória dos filhos, os pais estabelecem então o padrão, o parâmetro, o nível, o alvo, a mira, o objetivo da glória dos filhos. Nós pais estamos dando os parâmetros e apontando ao que o que os filhos devem almejar e querer ser. Todo filho deve olhar para o pai e dizer: eu quero ser como o meu pai um dia. Não necessariamente a profissão, a ocupação dele, mas em termos de caráter, em termos de hombridade, em termos de ética. Eu quero ser uma pessoa como o meu pai. Esta glória nós estamos mostrando aos nossos filhos. É o exemplo que nós pais estamos deixando. Note que nem toda a glória pertence a Deus. Alguém pode argumentar: não, pastor, mas toda a glória pertence a Deus. Não é do Pai, é a Deus. Não é o que a Bíblia ensina. 1 Pedro 1, 24 diz: porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Então aqui está fazendo uma referência direta à glória do homem, que é diferente da glória de Deus, que é eterna. Mas o homem tem uma certa glória. Que glória? É como nós vimos. É a sua fama, é aquilo que ele representa, aquilo que ele traz, aquilo que ele acrescenta, aquilo que ele coloca, que ele projeta. A diferença da glória do homem é que a nossa glória, como nós lemos aqui, ela se seca como a flor, ela não vai durar para sempre. Não como a de Deus. Nem toda glória é boa. Nós vemos aqui Isaías 5, versículo 14. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os seus entre eles se alegram. Essa palavra esplendor, ela está falando sobre glória. Inclusive, esplendor é uma das definições no dicionário de glória. Esplendor é uma delas. E se você olhar na versão da Bíblia, na King James, a palavra esplendor é literalmente a palavra glória. Não em português, evidentemente. Tá? Então aqui está falando sobre uma glória que não é boa. É uma glória que está descendo ao inferno. Então uma glória condenável. Então nem toda glória é boa, nem toda glória é de Deus. E Oséias 4 mostra que nem toda glória permanece. Oséias 4, 7. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra. O que quer dizer glória? Inclusive é uma das definições do dicionário português. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Ou seja, Deus vai apagar essa glória, essa honra, esse esplendor. Então os filhos devem sim se gloriar, se alegrar, se orgulhar, admirar os seus pais. E nós pais, futuros pais, estamos dando motivos? Daremos nós motivos para os nossos filhos nos gloriarmos, se alegrarem, se orgulharem, admirarem? Sim, nós. E os pais devem ser o motivo que para os filhos terem esse sentimento. E agora muda a marcha um pouquinho, porque para um pai ser o exemplo vai depender muito da mãe, da esposa. Esposas, nós estamos exaltando, elevando, apontando, tendo em honra os seus maridos? Ou nós estamos
denegrindo, rebaixando, sujando a imagem. Comentários como, o seu pai não vale nada. Eu não estou dizendo que é o que eu saiba, só estou dando um exemplo, gente. Estou dizendo que é para você dizer o que alguém disse. Mas estou dizendo, comentários, atitudes que não elevam, que não honram, que não exaltam. Ah, mas é muito pequenininho. Você que pensa. As crianças, os jovens estão observando, absorvendo tudo. E agora os filhos. Filhos, admirem, honrem seus pais, e não alguém que chuta a bola. Alguém que rebola, que canta. Alguém que faz sucesso na internet, que tem milhões de seguidores. Grande batata quente, grandes seguidores na internet. A glória dos filhos deve estar no pai, e não em algum estranho que você não sabe quem é, ele nem sabe que você existe. Mas, no entanto, você segue, você copia, você admira, a sua glória não deve ser ninguém mais, senão primeiramente o seu pai. Pais, deem motivo, sejamos o tipo de pessoa que deve ser admirado, exaltado e honrado. E mães, esposas, exaltem, elevem, apoiem. Mas sobre isso, um pouquinho mais tarde. Ainda em Provérbios 16... O que é a glória dos filhos? É justamente ter admiração e honrar os pais. Ainda em Provérbios 17, versículo 6. O que furta a glória dos filhos? O que subtrai? Se os filhos não podem se gloriar em seus pais, veja bem, se eles não podem, há um empecilho, há um obstáculo, algo está furtando, algo está subtraindo, tirando. E há vários motivos para isso. Não foi Deus que é responsável. Por exemplo, não foi Deus que introduziu o pecado e a morte no mundo. Isso não é obra de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, para quem não sabe, esse homem chama-se Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado veio ao mundo, não foi Deus que trouxe o pecado ao mundo, ele veio ao mundo por um homem. E deste homem passou-se, alastrou-se então, contaminando toda a humanidade. Toda a criação de fato está contaminada, está gemendo, esperando o livramento. Não foi Deus que inventou o divórcio e a separação. Mateus 19, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aqui estava tendo uma conversa entre os seus seguidores de divórcio, e disseram, por que Moisés mandou dar carta de divórcio? Se Moisés mandou, versículo 8, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então o que houve foi que Jesus veio e ele complementou, clarificou, realinhou. Mas Deus não é o inventor, introdutor, apoiador do divórcio. Não foi Deus que colocou rebelião nos lares. Efésios 5, 22. Vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Você entende a implicação disso, irmãs? Como ao Senhor. É como se o seu marido fosse um Cristo em miniatura. As mulheres devem submeter a seus maridos como se fosse de igual modo ao Senhor. Versículo 3, porque o marido é a cabeça da mulher. Ah, pastor, mas isso, hoje em dia, eu estou me lixando para hoje em dia, eu estou lendo a palavra de Deus, que é eterna e perfeita. Ah, mas não se encaixa, então não se encaixa. O mundo não se encaixa com as coisas de Deus, grande novidade. Vamos acordar? Estamos seguindo a Bíblia ou o mundo? Pergunta simples. Porque o marido é a cabeça da mulher. Ah, pastor, você não conhece meu marido. Não, não conheço seu marido e também não conheço você. Ele diria a mesma coisa sobre você.
Vamos lá. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Mais uma vez, quem manda na igreja não é, vamos votar nada. Cristo a cabeça está aqui, ó. É proibido votar em alguma decisão? Não, o que não está explícito aqui a gente pode votar. Mas o que está explícito aqui, não tem que votar, não tem que debater, não tem que discutir, tem que fazer, cumprir, obedecer, mais nada. Vamos pintar a parede de preto? Sobre o meu cadáver. E se mesmo assim pintarem, eu volto para assombrar. Eu volto para assombrar. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então a comparação é essa, Cristo igreja, Cristo no lar. 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Deus Pai, Cristo, marido, mulher. E quando há rebelião, quando há uma inversão, um ataque, uma rebelião contra esta ordem, o que acontece? Desarmonia. O que acontece? Existe um furto da glória dos filhos. Porque foi quebrado o padrão, a ordem que Deus estabeleceu. Deixe-me trazer um pouco de equilíbrio aqui, antes que os nossos irmãos tiranos sejam tirânicos em casa. Existem ocasiões, não poucas, em que o marido deve se submeter à sua esposa. Eu digo isso porque eu quero sair vivo para aquelas portas quando o culto encerrar. Não quero ser rodeado pelas irmãs e despedaçado em 1000 pedacinhos. Não, estou brincando, evidentemente. Mas há ocasião que os maridos precisam submeter. Lá em Efésios 5, no versículo 21, ao começar a falar sobre o casamento, a primeira coisa que fala é: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros. O 25 vai além: vós maridos, amai vossas mulheres. Com que intensidade? Qual o grau? Continuo. Como também Cristo amou a igreja. Então as mulheres devem se submeter aos maridos como ao Senhor, e os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Eu vou terminar o versículo. E a si mesmo se entregou por ela. Então, vocês mulheres que falam: é muito bom, né? Eu tenho que me submeter, e o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Alguém já ouviu falar no Calvário? Cruz, morte. Foi isso que Cristo fez. Ele se entregou pela igreja. É desse modo que os maridos precisam amar as suas esposas. Não existe amor, preste bem atenção, não existe submissão sem amor, e não existe amor sem submissão. O que é amor? É colocar o outro acima e à frente de você. Cristo morreu por nós. De uma certa forma, ele se submeteu, ele se colocou abaixo de nós. Ele nos viu tão importante ao ponto de dar a sua vida por nós. Isso é submissão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu filho. Deu o seu filho. Não existe amor sem submissão, não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem ceder ao outro, ao objeto do seu amor. O objeto do seu amor, você sacrifica, você submete. Então, o ato da esposa amar o marido é se sujeitando, porque sujeitar é amor. É colocar o outro à frente. E amar é um ato de se sujeitar. Então,
Então não existe amor sem submissão, não existe submissão sem amor. Mas esse é o grau em que nós somos chamados. E quando isso é ferido, isso afeta o lar, isso afeta a imagem tanto do pai quanto da mãe, e a glória dos filhos é furtada, subtraída, retirada. Por não cumprir, não seguir o que Deus quer. Não é de Deus a ideia de pais omissos. Não é de Deus a noção de pais irresponsáveis. Em Efésios, no capítulo 6, e versículo 4. É um versículo, mas um versículo cheio de ensino, cheio de importância prática. Efésios 6, 4. Falando diretamente aos pais. Pais, e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Como sempre na Bíblia, atente bem a cada palavra, cada letra, cada pontuação, acentuação. Não provoqueis, veja bem, não está dizendo não provoqueis a ira do filho. Não está dizendo não provoque a ira dele. Não é isso que está dizendo. Tem uma crase aqui. Não provoqueis para. Aqui está dizendo não suscite, não provoque, não crie, não alimente, não infle a ira os vossos filhos. Não abane uma chama aqui, você vai abanar, soprar para quê? Para ela aumentar. Não faça isso. Não provoqueis a ira, não provoqueis para a ira, não provoque o seu filho a irar. Aí diz, então veja bem, existe a situação em que o pai provoca a ira do filho ou filha. Ele provoca, ele é fonte e motivo. Pais, não façam isso. Não façamos isso. Aí vem aquela importante palavrinha mas, que traz justamente o oposto. Devemos fazer. Mas, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Uma forma de você não provocar a ira a seus filhos é você criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Então não é só ensinar a teoria na doutrina, a admoestação. A admoestação é você guiar, você implementar, você estabelecer, colocar na prática. Não a sua ideia, não a minha ideia, não o que eu acho. Criai-os na doutrina e admoestação que você quiser, que você achar, do Senhor. Aonde que eu vou encontrar essa doutrina e admoestação do Senhor? Eu não sei, mas eu tenho a ideia que estaria aqui dentro, olha. Algo me diz. Então não é para fazer o que eu acho que eu penso. Ah, pastor, mas é que você não conhece a situação no meu casamento, você não conhece a minha esposa, pastor, você não conhece o meu esposo, pastor, você não conhece meus filhos, pastor, você não conhece os meus pais. Veja bem, se eu precisasse, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, que isso é importante. Se eu precisasse conhecer, ter vivido cada situação, toda a combinação possível e imaginável, para eu poder opinar ou ajudar, ou aconselhar, é tudo perdido. Cada caso é um caso, existem N casos. Mas entenda, quando eu vou dar um parecer, um conselho, eu não vou dar na minha experiência. Eu vou dar aqui, olha. Então não interessa. Não, pastor, é porque você nunca foi divorciado, então o senhor não sabe aconselhar. Eu não preciso. Ou eu devo agora me divorciar para poder aconselhar um divorciado? Pastor, é que eu sou um viúvo, pastor. Você não pode me aconselhar, você nunca foi viúvo. Ah, então faz o seguinte, eu vou matar minha esposa, vou fazer de viúvo, aí eu posso... É loucura. Pastor, você não pode me aconselhar porque você nunca teve uma doença séria e grave. Ah, então eu vou sair, eu vou procurar me injetar com uma doença horrível para eu ter experiência, para então poder... Por isso que Deus deixou a sua palavra, gente. Por isso que eu sempre digo, eu não prego o que eu acho, o que eu penso.
Eu não prego o que eu imagino, eu tive um sonho, eu prego a palavra de Deus. E a palavra de Deus cobre qualquer e toda circunstância humana. Isso é desculpa, sabe para quê? É para quem não quer se colocar debaixo de nada, de ninguém. Porque ninguém, uma pessoa vai ter todas as combinações possíveis e imagináveis de que uma pessoa pode ter. E por causa disso, então, eu vou fazer o que eu acho. Não, Deus deixou uma palavra. Deus deixou a sua palavra que é perfeita, ela é eterna, ela é profunda. Então vá a palavra. A autoridade está aqui. Eu não prego o que eu acho. E nós pais não devemos lidar com o nosso lar, e vale para as mães e esposas também, mas nós não devemos lidar com o nosso lar de acordo com o que a gente acha, mas com a doutrina do Senhor. Ficar fugindo disso é loucura. É furtar a glória dos filhos. É subtrair o que os filhos deveriam ter. A glória dos filhos são seus pais. É de lá que deve vir isso. Mas se nós fugimos do padrão, da doutrina, da administração, da verdade, e introduzimos o que nós achamos, nós vamos estar furtando a glória dos pais. E, como diz Efésios 6,4, estamos provocando a ira, inflando, soprando, cultivando, promovendo a ira dos nossos filhos. Para não provocar a ira dos nossos filhos, devemos criá-los na doutrina e administração do Senhor, que você vai encontrar aqui, ó. Não vai ser em livro de psicologia, não vai ser em algum influencer de internet. E outra coisa, essas pessoas de internet, tá? Você não sabe quem eles são. Não, pastor, eu conheço, ele tem milhões de seguidores. Gente, olha, você siga quem você quiser, escute o que você quiser, faça o que você quiser. Eu estou dizendo uma coisa, você só sabe daquela pessoa o que eles projetam. Você não sabe quem eles são. E dois, eles nem sabem que você existe. Nem sabe quem você é. Você é um total estranho. Pastor, é pecado. Não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo, cuidado quem você segue. Cuidado quem você ouve. Cuidado quem você acredita. Eu estou aqui há 20 anos. Eu sei que não parece, mas... Gente, quem está aqui me conhece. E todos concordam. Tá? Me conhecer é uma questão de amor irresistível. Eu entendo isso. Eu entendo. E eu sei quem você é. Tem gente aqui que eu conheço desde pequeno. Tem gente aqui, o Júnior, por exemplo, está aqui tempo demais. Estou brincando. A Gabi também. A Gabi está na creche. Está de castigo na creche? Pois bem, então tome. Tá. Vitória. O Ana e outros. Outro dia eu vi algumas fotos, Zidane também. Se vocês me pagarem bem muito dinheiro, eu não publico essas fotos, tá? De quando fizeram pequenininhos. Então a gente conversa depois sobre isso, mas enfim, chegamos a um acordo aí. O próprio Nicolas aqui, ó. Tem 2 Nicolas aqui, tá confuso a coisa. Mas enfim, uma das fotos é de você, Nicolas. Outros nem tanto. Mas eu sei quem você é, você sabe quem eu sou. Quer ouvir, seguir, ouva quem você quiser. Quer ouvir conselho, ouva, faça o que você quiser. Você tem toda a liberdade de fazer isso. Agora, colher, conhecereis a árvore pelo quê? Seus frutos. Quer seguir psicologia, quer seguir alguma influência, quer seguir alguém que tem um... Siga, não tem problema. Quer dizer, tem problema se não for... Como Paulo falou, sigam a mim enquanto eu sigo a Cristo. Então não é quem você segue, é quem está no final da linha. É Cristo. E que não seja só de boca, porque muita gente fala que segue Cristo. Se você ler a maioria das declarações de fé
das falsas religiões, tem muita coisa que você, eles dizem aquilo, mas depois desdizem. Cuidado. Fique esperto. Segundo Pedro, capítulo 1. A glória dos filhos são os pais. São seus pais. Nós vimos o que é essa glória, como que essa glória pode ser furtada, subtraída, e vamos terminar com isso. Uma pergunta. 3 perguntas hoje. O que é a glória, como ela é furtada, e a última é: como estamos passando essa glória? O que estamos passando como glória? Segundo Pedro, capítulo 1, e versículo 16 e o 17. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Ele falou: olha, a gente não veio aqui contar para vocês, falar sobre Cristo, de história que a gente inventou, tá? Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então Pedro fala: não estou contando aqui história maluca, conto para boi dormir, alguém me contou, eu li num livro, eu vi num vídeo do YouTube. Não. Ele fala: nós mesmo vimos a sua majestade. Nós somos testemunhas de primeira linha. 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, veja só, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Eu quero trazer sua atenção no começo do versículo 17. Porquanto ele, Cristo, o Filho, recebeu de Deus Pai, o Pai, honra e glória. Veja bem, o Filho recebeu de Deus Pai honra e glória. Qual é a glória dos filhos? Os seus pais. Cristo, o Deus Filho, recebeu de Jeová, o Deus Pai, honra e glória. A Bíblia fala que Cristo é a expressa imagem do Pai. A expressa imagem é uma reflexão que foi recebida. O contexto aqui está falando da glória dos pais, passando do Pai, no caso Deus Pai, passando para o Filho. O Filho, Colossenses 1,15, ainda nesse fio de pensamento, onde a glória do Pai é passada para o Filho, a glória dos filhos são seus pais. Colossenses 1, versículo 15. O qual, falando sobre Cristo, você lê o contexto, por questão de tempo não vamos ler, mas o contexto está falando sobre Deus Filho, Cristo. O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Note que o Deus Pai, ele é o quê? É invisível. Então nós temos a imagem, nós podemos ver, de Cristo. Então Cristo é a imagem. Essa palavra imagem, uma palavra muito interessante, você vai entender por quê, no grego, é uma palavrinha chamada eikon. Eikon é de onde tem no português ícone. O que é um ícone? O ícone é uma imagem, um desenho, um logotipo, alguma coisa que é emblemático, que representa. Por exemplo, se eu mostrar aqui um ícone de várias coisas, pensando em tecnologia, tem aquele ícone do Bluetooth, né, que são aqueles setinhas, tem o ícone do Wi-Fi, aquele que tem aquelas ondinhas, e tem vários ícones. Você vê aquilo, você já sabe o que é. Ninguém precisa explicar para você, porque aquilo é emblemático, é um ícone. Pois aqui fala que o Filho, no caso Cristo, ele é a imagem, ele é o ícone, ele representa o Pai, que o Pai é invisível. Bluetooth é invisível, gente. Wi-Fi é invisível. Como é que você sabe que tem Bluetooth em algum lugar? Você vê ali o ícone de Wi-Fi, você já sabe, aqui tem Wi-Fi. Se não tivesse, você não quer saber. O Filho é a imagem do Pai. Como diz a expressão, tal Pai, tal Filho.
Está o Pai, está o Filho. Hebreus 1:3. Fiz referência a esse versículo, parafraseando, vamos o ler, Hebreus 1:3. O Filho é a imagem do Pai, mas não necessariamente a imagem, a semelhança. Muitas vezes você vê, olha para o Pai e para o Filho e você fala, não, isso aí é a cara de um, a cara do outro. Mas não é isso necessariamente que está falando, que se recebe. Em Hebreus 1, versículo 3, mais uma vez falando sobre Cristo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, do Pai, ou seja, o Filho, Cristo, é o resplendor da sua imagem, da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olhe comigo nessa frase, expressa imagem. Essa palavra expressa imagem também é interessante, porque expressa imagem é a tradução de uma palavra no grego, que é a palavra caráter. Será que é de lá que a gente tem o termo caráter? Sim, mas não só caráter, mas também caractere, sendo de uma impressão. Quem se lembra aqui das máquinas de datilografia? Pronto, temos algumas pessoas honestas e outras que estão mentindo porque não querem admitir que são da era da pedra, certo? É o seguinte, para quem não sabe, tá? Para essa geração atual, era uma máquina que você apertava umas teclas e não era eletrônico, era mecânico. Você apertava aquilo tem que apertar com força, aquilo puxava uma coisa, puxava outra, pegava um bracinho e fazia... E entre o martelo e o papel tinha uma fita de uma bobina molhada a tinta que fazia a impressão daquele caractere. E se você apertasse a tecla A, só o martelinho com A, ia sair um A. Você não ia apertar A e sair um B. Você ia apertar e você ia ter a expressa imagem. O caráter. Está o Pai, está o Filho. A palavra caráter em grego quer dizer gravura ou desenho. E aqui está a expressa imagem. Ou seja, é a gravura, é o desenho preciso. No dicionário, caráter, qualidade inerente ao indivíduo, desde o nascimento. Está dizendo um dicionário. É o temperamento, a índole. Firmeza moral, coerência nos atos, honestidade. É isso que nós, pais, estamos passando. É isso que nós estamos deixando para a próxima geração. Se você olhar a nossa sociedade hoje, eu não quero pintar todo mundo com o mesmo pincel. Isso não é justo. Mas eu acredito, da minha opinião, que em grande parte, muitos dos problemas que nós temos na nossa sociedade, no nosso país, é justamente porque a glória dos filhos foi-lhes roubada. Tem muito pai que tinha um caráter, mas aquilo não foi passado. Por quê? Como eu disse, talvez foi no lar, houve um bloqueio. Talvez foi porque foi permitido naquele lar coisas que não deveriam ser permitidas, como acesso irrestrito a certas coisas. E a admiração e o maravilhamento que o filho teria pelo pai, agora está indo para alguém que chuta uma bola, ou lança uma bola, ou toca alguma música, ou rebola no palco, ou faz alguma coisa. E aquilo foi roubado. Aquele fascínio do pai. Talvez andou com pessoas de uma índole não tão boa, se misturou, foi permitido ter amizades com pessoas, talvez até criminosas.
E aquilo trouxe um fascínio. E a criança, não, mas olha, aqui eu estou falando para os pais e para os filhos. Não, mas olha para o pai como sendo o alvo, a fonte da glória, mas alguém que não é seu pai. Mesmo muitas vezes quando o pai tem caráter. Às vezes o problema pode ser com o pai, que não se fez digno de ser admirado, exaltado. Mas pode ser também dos filhos, que optaram por não honrar, admirar os seus pais. Responsabilidade muito grande. Qual a imagem, caráter e atributos que estamos passando? Qual o nível de envolvimento e interesse nas coisas de Deus? Seu filho olha para você e vê um pai que Deus é importante, mas não muito. Está passando. Seu filho vai ser uma imagem disso. Essa vai ser a atitude. Já falei isso antes, vou falar de novo. A imagem, a ideia, o conceito que os filhos vão ter de Deus vai ser uma projeção do que eles veem no pai. Se eles veem um pai distante, autoritário, violento, bruto, ignorante, eles vão achar que Deus é assim. Eles vão projetar isso. Por isso é tanto crente, filho de crente, que não quer saber de igreja. Por quê? Eles projetam aquilo que vê no pai, muitas vezes hipocrisia, falsidade. Na igreja era uma coisa, em casa era outra. Aí eles projetam aquele Deus, é um Deus falso, é um Deus hipócrita, é um Deus que... Por que será que os jovens estão saindo? Aí vão seguir o quê? Aí eles vão procurar uma igreja que pinta a parede preta, que tem uma banda de rock aqui na frente, tem gelo seco, tem um grupo de louvor que rebola. O que é isso? É uma revolta contra aquilo que vê nos pais. Cuidado. Cuidado pais, cuidado mães, cuidado filhos. Porque se você rejeita a glória, que deve ser o seu pai, e vai buscar uma glória alheia, de alguém que tem muitos seguidores, que tem muito dinheiro, que usa muito joia, muito ouro, muito sucesso, cuidado. Você está se privando de algo. A glória dos filhos é o pai. Então, filhos, olhem para o seu pai como sendo a fonte da sua glória, do seu orgulho. E pais, deem motivo, seja um pai, seja um ícone, seja emblemático, seja um caráter, seja a expressa imagem do que você quer que seus filhos sejam. Agora eu entendo, muitas vezes o pai faz de tudo, mas é como eu disse, o filho vai fazer o que o filho vai fazer. Eu disse isso aqui outro dia, outros dias, vou falar muitas vezes, nós faremos o que nós queremos fazer. Qual a solução? Deixar Deus programar o seu querer. Se saturar, encher o seu coração, sua mente, com a palavra de Deus, a ponto de mudar, transformar o que você quer. Porque esse fascínio pelo mundo, simples, é o mundo que está programando o nosso querer. Como mudar? Reprograme o seu querer. A tua palavra escondida no meu coração para não pecar contra ti. Ah, pastor, só bate nisso, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, pensar na Bíblia. Por quê? Porque você é crente ou não é? Você é filho de Deus ou não é? Você segue o verbo que é Cristo ou não é? Ah, eu sou crente, mas vou seguir o mundo, vou me encher com o mundo, vou fazer tudo o que o mundo faz. A glória dos filhos são seus pais. Isso está falando aos pais e aos filhos. Pais, sejam dignos de serem admirados. Filhos, admirem os seus pais. Ah, meu pai não é perfeito. E nem você. Se for começar por isso, porque não é perfeito, sabe, tem gente que pula de igreja em igreja. Por quê? Vai para essa igreja, não gostei da cor da parede. Não gostei da gravata do pastor. Não gostei do sapato do irmão. Quer procurar uma igreja perfeita? Tu nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Não vai. Meu pai não é perfeito. Não, ele não é perfeito, você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. E aí? Então, por causa disso, cada um vai fazer o que quer, porque ninguém é perfeito? Tem cuidado.
Em que nós nos espelhamos? Qual a importância que nós damos? Qual a prioridade que nós damos às coisas de Deus? Tudo isso os filhos estão vendo. Proteja seus filhos. Proteja. Coloque cercas de proteção ao redor dos seus filhos. Pais. Olhe com quem eles andam. Olhem aonde eles andam. Papai quer me controlar. Sim, claro. É o dever, obrigação dele. E seja grato por isso. Quem protege, ama. Quem não protege, não ama. Vou terminar com isso, senão fica muito demorado. Uma prova de caráter. Seu caráter. Observe como você ou como alguém trata as pessoas, trata aquelas pessoas que não podem lhe fazer ou retornar nada. Isso é um teste de caráter. Tem gente que só ajuda, quem um dia vai poder ajudar de volta. Como você trata aquela pessoa que nunca, jamais vai poder fazer nada por você ou para você? Nossa, essa pessoa não quer nem conversa, só não quer nem saber que existe. Pois é. Os filhos percebem isso. Como você trata as pessoas quando você está andando no supermercado? Com respeito? Sai daqui, seu verme. Está no meu caminho. Está atrapalhando a minha vista. Mas se é alguém que pode nos fazer algum benefício, nos retornar, então a gente... Isso é fazer acepção de pessoas. Sabe quem não faz isso? Deus não faz isso. E se nós somos cristãos, nós também não devemos fazer isso. Quem planta, colhe. E eu digo no bom sentido. Eu, no começo, falei que ali haviam 3 gerações. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então, veja bem, se você é um pai, e você é a glória do seu filho, e seu filho se espelha em você, e o seu filho agora tem filhos, aqui está falando dos netos. A coroa dos velhos. Essa palavra coroa quer dizer isso, a glória, tá? A coroa dos velhos. Agora não sei porque botou velho, eu mesmo tenho neto e não sou velho, eu não entendi isso aqui, eu vou reclamar aqui com quem escreveu aquilo, tá? A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então, você planta e você colhe. Deve ser muito triste você ter um filho e neto e que só lhe trouxeram dor de cabeça, desapontamento, tristeza, trabalho. Acontece. Nem sempre é por culpa nossa. Não estou dizendo que pode ser que você foi um pai exemplar, mas o filho decidiu seguir alguém que chuta a bola e rebola. Mas que não seja por nossa culpa. Se os nossos filhos decidem fazer isso, aí não tenho nada a ver. Eu não posso fazer nada. Eu só posso ser aquele pai que Deus me chamou para ser. Aquele pai que vai criar e admoestar nas doutrinas do Senhor. Isso é comigo. Se meu filho, minha filha, que já dá as costas para isso e seguir o próprio caminho, aí eu fiz a minha parte. Eu vou responder para a minha parte, não para os resultados. Para a minha parte. Falando nisso, por exemplo, na evangelização, nós não seremos julgados por quantas pessoas foram salvas. Isso não tem nada a ver com a gente. Nós seremos julgados se nós fomos ou não. Você pode evangelizar 20 anos, não vem uma alma salva. É difícil, mas suponhamos. Você não vai ser julgado porque teve 1 ou 10 ou 20 ou 30 almas salvas, mas pelo fato que você foi. Você obedeceu o ID. Você foi.
Só isso que nós podemos fazer, e pregar o evangelho. Se a pessoa vai ser salva, vai acreditar, vai receber ou não, aí não é comigo. Eu vou ser julgado pela obediência, não pelo resultado. Mesma coisa, pais, nós vamos ser julgados pelos pais que nós fomos. Agora, se nós provocamos a ira nossos filhos por não criá-los, e qualquer outro motivo também. Vou dar um exemplo aqui, já terminando, mas eu não quero ser omisso. Eu já conheço casos assim. O pai disciplina severamente o filho porque não foi para a igreja, mas ele mesmo não vai. O pai fica causando um problema na vida do filho porque o filho não lê a Bíblia, não ora, não quer saber de Deus, e o pai não quer. Sabe o que é isso? É provocar a ira. E coisa desse tipo. Então, se eu sou um pai que eu crio e admoesto meus filhos, eu não provoco a ira, e eu crio e admoesto nas doutrinas do Senhor, é nisso que nós vamos ser julgados, não os resultados. Mas eu digo uma coisa, na maioria das vezes, vai dar mais certo do que errado. Na maioria das vezes. Sempre é vantajoso seguir a palavra. Mas isso aqui se estende aos netos, como nós lemos aqui, resumindo, ao fruto do seu fruto. E aí nós temos um círculo virtuoso. Deixa eu terminar com isso. Foi Jonathan Edwards, um grande pregador americano de séculos atrás. Ele era filho e neto e bisneto. Fizeram uma árvore familiar da família de Jonathan Edwards. Pesquise, procure. Jonathan Edwards. Toda a família. O que tinha de pregador, de pastor, de missionário, de professor de Bíblia, é uma coisa fascinante. O que foi isso? Haviam pais que criavam e admoestavam os seus filhos as doutrinas do Senhor. E o fruto perdurou gerações. O filho dos filhos é a coroa dos velhos. É o filho dos filhos.